Salve, 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 galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a entrevista. Nos vídeos de ontem e de anteontem eu falei sobre testes técnicos, né? Testes e desafios técnicos, dando algumas dicas para júnior, pleno e sênior. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a entrevista, né? Porque geralmente a gente tem uma entrevista comportamental antes do teste e depois do teste nós temos a entrevista técnica, né? Que geralmente é a entrevista onde os recrutadores não, né? Os programadores da empresa, né? Essa parte é feita com os programadores. Eles vão pegar seu teste lá e começar a te encher de perguntas. Estamos aqui na nossa telinha preta e eu vou adicionar aqui o seguinte, bem, o que dizer da entrevista comportamental? A entrevista comportamental você tem que mostrar interesse, obviamente, né? Eu vou colocar aqui, ó, vamos lá. Demonstrar interesse na vaga. Já ouvi muitos youtubers, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas já postaram um vídeo no YouTube dizendo que lá na gringa essa questão de você demonstrar interesse é muito forte. Você tem até que pagar um sapo lá, dizendo, meu sonho era trabalhar nessa empresa e tudo mais, e vai lá, e aquela coisa, e get. Mas aqui no Brasil a gente não tem muito isso. Porém, existem muitos programadores que, entram na entrevista com borsalidade, é monossilábico, e assim, não demonstram o mínimo interesse pela vaga, né? Isso aí é o básico. Depois, o que é que vai acontecer? O entrevistador, essa é na fase do RH, né? A entrevista do RH. A pessoa do RH vai pedir para você falar um pouco sobre você, sobre o que você gosta, qual o seu maior defeito, né? Que você acha o seu maior defeito, e de repente, qual a sua maior qualidade. Essas perguntas parecem bobas, mas não, vou colocar aqui, ó. Falar sobre você. Parecem perguntas bobas, né? Qual o seu hobby? Principalmente a pergunta um defeito que você acha, né? O que você tem, o defeito que você acha que você tem. Parece uma pergunta boba, mas não, é difícil, né? Procure, depois de terminar esse vídeo, né? Se inscreva aí, deixa o canal, nos siga aí no Instagram, no LinkedIn. Você reflita sobre qual o seu maior defeito, não como pessoa, né, mas como profissional. Você vai ver que é uma pergunta difícil de responder, porque ninguém gosta de falar, né, dos seus defeitos, gosta de falar das suas qualidades. E também é muito difícil também você apontar, possa ser que eles perguntem assim, em que você acha que você se destaca, em que você acha que você é bom, né, que a área de programação tem muitas coisas, tem banco de dados, tem algoritmo, tem para front-end, tem design, né, testes, aí você pode dizer em que você é muito bom, né? Às vezes também é difícil responder essa pergunta. E as pessoas querem ver se você não é um babaca também, né? Na entrevista técnica comportamental, querem ver se você é uma pessoa, não é um babaca, é fácil de lidar. É muito importante também, eu acho, elaborar alguma pergunta. Eu acho que é muito legal a gente também elaborar alguma pergunta para fazer nessa fase, mesmo que seja só para perguntar, mas não uma pergunta idiota, né? Seria uma pergunta inteligente. Digamos, você pode perguntar o seguinte: a equipe em que eu vou trabalhar é uma equipe colaborativa? É uma equipe que é disposta a ajudar caso eu enfrente alguma dificuldade, né? Porque mostra que isso aí vai mostrar que você é uma pessoa que quando tiver uma dificuldade, você vai procurar alguém da equipe e não vai ficar tentando resolver, batendo cabeça lá sozinho. Isso é um exemplo de uma pergunta que eu acho interessante uma pessoa fazer, né? Acredito que isso aí não demonstra insegurança, né? Você pergunta assim, se eu estiver trabalhando aqui e eu tiver alguma dificuldade para compreender alguma regra do sistema, a forma que você pergunta, né? Se eu tiver dificuldade para entender alguma regra de negócio aqui do sistema, alguma decisão técnica que foi tomada aqui dentro do código, eu vou enfrentar dificuldade para que alguém possa me ajudar? Faz a pergunta dessa forma, daí a pessoa vai ver que você é uma pessoa comprometida e que está prestando atenção ali, né? Agora falando sobre o teste técnico. O teste técnico, você tem que... geralmente a pessoa vai fazer o teste técnico, ele vai pedir para você contar a sua história, né? Não falar sobre você ali, né? Vou colocar aqui, contar a sua história. Contar a história da sua carreira. Contar a história da sua carreira.
Geralmente o pessoal técnico vai se interessar pela sua carreira, né? Porque subentende-se que se você já passou pela entrevista do RH, significa que você avançou, fez o teste técnico e foi para a prova técnica. Na prova técnica você vai focar mais na sua carreira mesmo. Aí o que acontece? Nesse ponto é muito interessante prestar atenção aqui, que nesse ponto às vezes as pessoas têm uma carreira legal, uma carreira bacana, mas elas por algum motivo acham que não é tão bacana, né? Ou seja, não sabem se vender. E tem muita gente que é ao contrário também. Tem muita gente que só trabalhou em projetos, digamos, projetos mais simples, assim, né? Projetos mais rudimentares, só que ele sabe contar aquela história da carreira dele de uma forma tão empolgante que quem está escutando acha que o cara trabalhou assim numa multinacional, numa big tech, né? Ou seja, independente de qual seja a sua história, se você trabalhou em empresa pequenininha, se você trabalhou só em empresa média, tira um momento, né, para refletir sobre tudo que você já fez. Com certeza você vai encontrar coisas super interessantes, né? Eu lembro uma vez que eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhava lá num projeto, uma empresa pequenininha, PHP. Tinha um sistema lá que o deploy ainda era feito com FTP, né, com FileZilla. Pegava lá, arrastava os arquivozinhos do FileZilla. Eu fiquei pensando, cara, deve ter alguma maneira de você automatizar isso. Vou pesquisar. Aí eu pesquisei, aí eu vi que tinha o GitHub Actions. Aí eu fiz lá, configurei o GitHub Actions. Puta, cara, ficou tipo assim, ficou o céu pra você fazer o deploy das coisas. Ficou tudo mais rápido, ficou o deploy para você disponibilizar uma nova feature. Ficou top demais, ficou top. Aí, se eu fosse mencionar esse projeto em uma entrevista técnica, eu poderia fazer o seguinte: não, eu cheguei numa empresa lá, a empresa era pequena, não tinha nenhum processo implementado, tinha pouquíssimos processos de desenvolvimento. Uma das coisas que eu fiz que fez a gente ganhar um tempo precioso, tanto para desenvolver quanto para colocar em produção o que a gente desenvolvia, testar e liberar tempo para desenvolver novas features no sistema, foi a questão do questão do CD, CI/CD, né, que de certa forma não deixa de ser um CD, né? Foi a questão de implementar o GitHub Action no projeto para que quando a gente fizesse um merge no main, o deploy já fosse feito automaticamente no servidor, entendeu? Ou seja, uma coisa simples, né, que eu fiz, que realmente ajudou, mas eu posso enfeitar a peteca, né, e contar que eu posso até ser mais, assim, dar menos informações possíveis. Dizer, não, eu tinha um sistema lá que fazia o deploy manual, eu implementei um CI/CD com GitHub Actions, aí o deploy passou a ser automatizado. Isso nos ajudou a colocar as features em produção de forma mais rápida, mais assertiva, e isso nos ajudou também porque liberou mais tempo para a gente fazer outras coisas, né? Reflita sobre a sua carreira, se possível, anote no papel tudo que você já fez. Também não esqueça de mencionar aquelas coisas que você só fazia esporadicamente, fez uma vez ou fez outra. Vou dar outro exemplo aqui, porque eu mexo muito em banco de dados, sempre mexi muito em banco de dados, mas tem programadores que não mexem muito em banco, é mais na camada da aplicação, assim, uma vez aqui, uma vez acolá, ele mexe no banco quando necessário. Ele vai colocar que tem experiência com banco de dados e tem conhecimento, né? Embora ele já tenha mexido poucas vezes, mas ele tem experiência, já fez, já mexeu, não é uma coisa que diga, nossa, como esse cara manja de banco de dados, mas isso não vai ser um problema para ele, porque quando precisar mexer, ele já vai ter um conhecimento prévio, e se precisar se aprofundar também, já vai ter um conhecimento prévio. Então, reflita sobre esses pontos, né? Anote no caderno, se for possível, e o seu currículo é a sua história contada por você. Você tem que enfeitar a peteca, não é mentir no currículo de forma alguma. Não é mentir porque a mentira, quando um desenvolvedor sênior te avalia, ele vai saber que você está mentindo, né? E não exagera quando você for contar a sua história. Conta a sua história, dá uma valorizada naquelas coisas, reflita antes, não chega na entrevista assim, de sopetão, sem ter preparado nada. Anota as coisas. Tem uma dica muito importante aqui, ó, que eu ia dizer e acabei esquecendo. No momento da entrevista, tenha um papel e uma caneta na mão. Tenha um papel e a caneta na mão, na medida que as pessoas forem conversando com você, você vai fazendo algumas anotações. E nem que não sirva para nada aquelas anotações, as pessoas vão ver que você realmente está focado, prestando atenção no que elas estão falando, porque você está fazendo anotações ali. Na verdade, isso é um truquezinho só para você demonstrar que você é uma pessoa esperta, né? Uma pessoa atenta, uma pessoa sagaz, que está prestando atenção em tudo. No mais,
do que nós poderíamos falar aqui? Eu acho que só isso. O vídeo está ficando muito longo. Papel e caneta na mão, contar a sua história de sua carreira, elaborar alguma pergunta. Seria interessante também elaborar alguma pergunta na parte técnica. Na parte técnica, se as pessoas porque tem entrevistadores técnicos que vai dizer para você como funciona todo o processo da empresa, mas geralmente eles não falam. Você pode fazer perguntas sobre o processo da empresa. Você fala como é o processo aí de deploy, exemplo, pegando o gancho do que eu disse anteriormente. Você fala como é o processo para chegar uma tarefa até o desenvolvedor. Se eu tiver... Aí você repete a pergunta lá da entrevista comportamental. Se eu tiver dificuldade em compreender alguma tarefa, eu vou ter alguma pessoa que possa sentar comigo e esclarecer os pontos? Essa é uma pergunta boa de se fazer. Eu vou ter alguma pessoa que pode sentar comigo e esclarecer alguma funcionalidade do sistema? Isso é uma boa pergunta de se fazer, mas aí você vai... pesquisa aí no ChatGPT, em algum lugar, perguntas interessantes para se fazer numa entrevista. E na hora lá também você vai, sua mente vai... Na hora lá, na sua mente, você vai tentando formular perguntas interessantes, não perguntas idiotas, né? Tentando formular perguntas interessantes para fazer aos entrevistadores. E converse normalmente, relaxa, respira, né? Eu sei que o nervosismo nessa hora pega muito, é complicado, mas tenta entrar o máximo relaxado possível, faça um exercício de respiração antes da entrevista, porque às vezes a gente fica ansioso, aí falta oxigenação no cérebro, aí você já fica perdido, dá um branco na hora que as pessoas perguntam as coisas. E é isso, né? Respira, faça um exercício de respiração para tentar amenizar um pouco o efeito da ansiedade e pau no gato. Beleza? Valeu. Ó, o telefone tocando aqui, é hora de parar. Valeu, galera.